como vocês querem, o plano é o plano inglês, ligar o cabo ao Cairo, toda a África a fornecer riqueza, algodão, matérias-primas para a Inglaterra, é claro. A força tem sempre razão, a gente teve que se render, mas aí todo o país se emocionou e então fez-se uma grande subscrição nacional. Imaginem para quê? A subscrição era para comprar navios de guerra que fizessem uma armada tão forte, que pudesse fazer frente à esquadra inglesa. Bom, cada um deu o que pôde, toda a gente deu pouco, nós nunca fomos ricos, e tudo junto só chegou para mandar construir um cruzador na Itália, em Livorno. Nós chamamos ao cruzador Adamastor. Eu ainda me lembro de ver o Adamastor. Hoje o que resta dele é a Carranca. A Carranca é, aliás, uma bela obra de escultura e representa o gigante Adamastor, o que aterrorizou os portugueses, que andava na proa desse navio. Bom, mas há mais coisas, porque as navegações, não pensem que foram só portuguesas. Exatamente pela mesma altura em que os portugueses devassavam o Oceano Atlântico e faziam desse mar misterioso uma larga avenida do progresso e da esperança, e passavam do Atlântico para o Índico, e depois iam do Índico ao Pacífico e acabavam chegando aqui ao porto de Macau, na mesma altura. Também os chineses, que já andavam há muito tempo no mar, tinham muito que contar. E nesta sala recordam-se as navegações do almirante Cheng-O. Ele era almirante, era diplomata, percorreu os mares, também passou do Pacífico ao Índico, esteve nas costas africanas a falar na grandeza do império e do seu imperador e a colocar placas como ali está uma, a dizerem que na China se respeitavam os credos de toda a gente. Era uma injustiça eu ouvir falar de marinheiros e do mar a Macau e não recordar que foram os chineses quem inventou a bússola. A bússola é a agulha magnética que aponta ao norte e que, portanto, permite navegar sem se avistar a terra. Os chineses conheciam e usavam a bússola ainda antes de Cristo. Nós na Europa só a conhecemos por volta do século XII. Bom, mas não foi só a bússola. Os instrumentos que permitiram a navegação pelos astros, tudo isso partiu da China. E esta sala também o recorda. Está ali uma maquete do navio do almirante Cheng-O. É uma maquete, enfim, presumida, porque normalmente desses navios não há vestígios, mas era um grande navio, bem maior que as naus portuguesas. Tudo isto que lhe estou a dizer é só aqui em cima, no andar de cima, o andar de onde se vê o céu, porque se descermos, em cada sala há uma lição. E quem aqui vier vê sempre crianças das escolas, debruçadas, a olhar, a aprender, a escrever com a sua pequena caligrafia, Gilianos, Infante Dom Henrique, Vasco da Gama. Que lição que isto é, não só para as crianças da China, também para certos intelectuais do meu país.
Uma das peças mais curiosas do museu é este barco dragão. É uma peça autêntica. Há em toda a China centenas ou mesmo talvez milhares de barcos semelhantes a este. Barcos muito rápidos que servem só para fazer regatas. Bom, mas o sentido da regata é que vale a pena lembrar. Há muito tempo havia na China um ministro virtuoso, chamava-se Wat Yun. Wat Yun lutou com toda a força do seu coração, com toda a energia da sua alma, para acabar com a corrupção na grande China. Lutou e perdeu. Desesperado, quando viu que era inútil o seu esforço, atirou-se ao mar. Bom, e nessa altura, só nessa altura, é que o povo sentiu quanta falta fazia um ministro virtuoso. Então, nestes barcos, que eram rapidíssimos, todos entraram no mar e em ramadas vigorosas, marcadas por este tambor, pum, 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 correram os mares a tentar salvar o ministro que queria acabar com a corrupção na China. Infelizmente, não chegaram a tempo. O Wat Yun afundou-se para sempre nas profundidades do mar. Dizem que a corrupção continuou. Não sei se continuou ou não, mas queria fazer um apelo. Por favor, não deixem afundar os primeiros ministros virtuosos. Senhores telespectadores, como sabem, o nosso programa chama-se Horizontes da Memória. Esta expressão horizontes é ambiciosa porque horizonte é até onde o nosso olhar alcança. E no fundo os meus horizontes são assim uns horizontes vizinhos, são uns horizontes perto. Tenho-lhes falado na história nacional. Ora, Portugal nasceu quando? Posso dizer 1128, é São Mamede em Guimarães. Posso dizer 1140, é Ourique, é sempre o século XII. Vamos entrar no 21, de 12 para 21 vão 9, são 900 anos de horizonte. E, todavia, o passado da humanidade é incomparavelmente mais longo. Quando eu penso nas origens da civilização europeia, ando para trás milhares de anos. Bom, e chego sempre a esta conclusão. A origem das civilizações é, de certo modo, parecida com a origem das famílias. Há um pai e há uma mãe. O pai e a mãe encontram-se e geram-se as novas nações, as novas maneiras de estar no mundo. O pai muda de nome. Para a história da Europa, eu começo por falar no pai grego, a seguir falo no pai romano, depois é o pai português. Em meio mundo foi o pai português. E a mãe? A mãe tem sempre o mesmo nome. É a nossa grande mãe, Ásia. A Ásia é o ventre fecundo, gerador das civilizações. E eu estou-lhes a dizer isso com muita emoção, aqui num lugar onde, pela primeira vez, o Oriente e o Ocidente se encontraram, se enlaçaram, se tentaram convencer um ao outro. Eu estou aqui no sul da China, perto da foz do Rio das Pérolas,
nas escadarias da igreja de São Paulo. Olhem para trás, está uma grande fachada. Aquilo é uma fachada de uma igreja que é mais do que uma fachada. É um sermão pregado pelo Ocidente ao Oriente. Um sermão, reparem, começa daquele lado, começa ali, e o que veem é que está um dragão, um demónio, está deitado um demónio e há umas letras chinesas. Os meus telespectadores não sabem ler estes caracteres chineses, mas o que dizem as letras ao pé do dragão é exatamente isto. O demónio só desencaminha as almas. Quer dizer, o demónio leva as almas para o inferno. Bom, no painel a seguir vê-se o navio. É uma nau portuguesa, uma nau com 3 mastros. 3 mastros, tantos como os das pessoas da Santíssima Trindade. Padre, Filho, Espírito Santo. Quem vem dentro do navio, daqui não se vê, naturalmente, são padres da Companhia de Jesus. Mas quem conduz o vento que traz o navio é Nossa Senhora. Lá está a imagem da Virgem no céu, trazendo o navio a bom porto, ao bom porto de Macau. Reparem, depois há uma imagem da Virgem, depois veem um outro nicho, há um dragão, um grande dragão, mas em cima do dragão está uma imagem de Nossa Senhora. É outra vez o pregador. O pregador diz, em cima do dragão está Nossa Senhora, quer dizer, a Nossa Senhora, Mãe de Cristo, tem poder sobre os dragões, é superior à vossa religião. Não acreditem nos vossos ídolos maléficos. Nós trazemos a imagem da Mãe de Deus, a imagem que vos há de salvar. A última escultura é impressionante, é um esqueleto e o esqueleto diz isto: pensa na morte e não faças coisas erradas. Como veem, é inteiramente um sermão jesuítico, porque foram os padres da Companhia de Jesus, vindos do Mediterrâneo, vindos de Portugal, vindos de Lisboa, vindos da Itália, que vinham aqui trazer a mensagem de uma civilização nova. Eles vinham falar na Mãe de Deus. O templo tem ali de cima da porta Mater Dei, isto quer dizer a Mãe de Deus. Porque é que os jesuítas fizeram o seu grande templo à Mãe de Deus e não ao próprio Deus? Bom, os jesuítas eram habilíssimos e astuciosos políticos. Deus, a China já tinha muitos deuses e acreditava neles. Portanto, os padres da Companhia de Jesus não vêm falar em novos deuses, vêm dizer uma coisa nova e redentora. Vêm dizer quem era a Mãe de Deus. E é em honra da Mater Dei, Mãe de Deus, que fazem esta esplêndida fachada. A fachada está hoje incluída num grande conjunto monumental que é o Museu de Macau. O museu conta a história de Macau. Este lugar, para mim, é particularmente importante, porque acho que foi exatamente aqui que o Oriente e o Ocidente se encontraram, se abraçaram nas partes desta China remota. E isto foi, de facto, um manancial de civilização.
aqui uma fortaleza, num grande penhasco, a fortaleza de São Jorge do Monte. É essa fortaleza que está hoje convertida em museu. Mas não estragaram a fortaleza. Foram ao Morro de Rocha, escavaram por dentro e é dentro do antigo rochedo que estão hoje as salas do museu. A entrada faz-se por umas escadas rolantes, tem um lindíssimo efeito. A gente vem passando as escadas e estão nas paredes decorações de um belo efeito decorativo. Bom, depois chega aqui, esta fachada também é feita agora, mas representa um prédio do século XIX ou XVIII, um prédio dos portugueses. Quando chegavam aqui, faziam construções deste género. Entra-se por um corredor, parece um corredor só com uma dúzia de metros. Realmente é um corredor com mais de 2000 anos. Logo à entrada, como sentinelas, estão dois guerreiros. Um é este, é um guerreiro da dinastia Qin, 200 anos antes de Cristo, e do outro lado fica um guerreiro lusitano do tempo de Viriato, exatamente da mesma época. É claro que as pessoas podem perguntar, deste lado representa-se a civilização oriental, dali a civilização ocidental, portanto era mais justo, em vez de pôr ali um rude e forte lusitano, pôr ali um brilhante legionário romano, com a sua armadura, o seu elmo, porque Roma é que representa o Ocidente, sem dúvida. Simplesmente acontece que estas duas culturas estiveram separadas durante os tais 2000 anos, cresceram, desenvolveram-se, ignorando-se completamente uma à outra, até que, por volta de 500 anos, de há cerca de 500 anos, portanto, cerca de 1500 depois de Cristo, chegaram os navegadores portugueses e puseram-nas em contacto. A grande importância da história portuguesa na humanidade foi ter ligado, amarrado estas duas pontas de civilização que estavam como árvores a crescer, mas a crescer em sentidos distintos. Vieram os portugueses e amarraram-nos, e o mundo tornou a ser só um. Deste lado podem ver os deuses chineses, de além, os deuses nacionais. Aqui, os grandes filósofos do Oriente, lá está o Confúcio, lá está o Lao Tse, dali os grandes filósofos do Ocidente, lá está o Platão, lá está o Aristóteles. De um lado, os navios ocidentais, lá está a nossa nau. Do outro lado, os navios orientais. Essa diferença profunda, esse fosso que dividia a humanidade, terminou quando, na primeira metade do século XVI, os portugueses chegam e se instalam. Quais portugueses? Olhem, eu sei o nome de um. Ele viveu aqui 3 anos. O seu nome era Luís Vaz de Camões. A ação dos portugueses na China teve 2 aspectos fundamentais. Um era religioso. Os missionários procuravam levar os chineses a aderir ao cristianismo. Bom, esta parte do museu mostra isso muito bem. Estou junto de uma réplica do primeiro prelo tipográfico
que funcionou na Ásia. Ele foi feito na Europa, veio para Macau em 1588, esteve aqui há algum tempo, imprimiu alguns livros, claro, livros de catequese, livros para ensinar a religião. E depois foi para o Japão. No Japão funcionou também muito tempo, até que apareceram prélos melhores, mais modernos. Os frades agostinhos compraram este e levaram para as Filipinas. Depois perdeu-se-lhe o rastro. Mas é claro, ao lado do trabalho dos missionários, há o trabalho dos mercadores. E acho que está aqui muito bem, em frente do préolo, está ali uma reprodução de uma nau do trato. A nau está cortada, é claro que a nau era maior, aquilo está na escala de 1:5, mas representa o corte do navio carregado das mercadorias da China. Vai daqui com muitas loiças, com sedas, vai para Portugal e segue um longo caminho. Há ali um mapa que marca a rota que estes navios levavam. Era a este navio que chamavam a nau do trato, porque todos os anos ia um navio carregado com essas preciosas fazendas. Bom, devo dizer que, além de religião e de mercadoria, há um lado militar, mas esse lado é feito para servir a mercadoria e a religião. No século XVII já vem um fundidor célebre, o Bocarro, e instala-se, faz aqui uma fundição para duas coisas. Uma fundição para fazer canhões que disparavam sobre os piratas, que eram realmente muito densos nestes mares, e isto tinha que estar sempre a defender-se, e sinos que tocavam nas torres das igrejas para anunciar os atos religiosos. Devo dizer que a fundição de canhões e sinos de Macau era que fazia as